Qual é o selo de Deus e qual é a marca da besta? Eu chamo a sua atenção para alguns textos da Bíblia. O primeiro texto que eu gostaria de ler com você está no livro de Apocalipse, capítulo 7, versos 1, 2 e 3. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Atenção, o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Meu amigo e minha amiga, esse texto que eu acabei de ler fala de uma forma apocalíptica, uma grande verdade sobre o selo de Deus. Você viu que no verso 1 aparecem 4 anjos nos 4 cantos da terra. Como você sabe, a terra não é quadrada para ter 4 cantos. Então esses 4 cantos representam os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E esses 4 anjos nos 4 pontos cardeais da terra representam o cuidado e a proteção de Deus para conosco. Você sabia que Deus estende as suas mãos sobre a terra e com a sua misericórdia protege e cuida de cada um de nós? É por isso que você e eu estamos vivos, pela misericórdia de Deus. E é por isso que ainda há vida nesse planeta, porque Deus continua segurando os ventos a fim de proteger a humanidade. Mas aí a gente para e pergunta, por que será que Deus estaria protegendo as pessoas? Será que as pessoas são muito boas, são muito fiéis, são santas, são tão santas que Deus olha para as pessoas e diz assim: que maravilha, essas pessoas são muito santas, eu vou protegê-las. Seria isso? Claro que não. Você vê, estamos agora no sábado à noite. E sábado à noite é um momento em que muitas pessoas cometem pecados horríveis. E você também sabe, você que mexe na internet, que as pessoas, através da internet, acabam cometendo terríveis pecados. Ou seja, o ser humano fuma, bebe, joga, mente, se envolve com prostituição, as pessoas têm ódio no coração, guarda mágoa, enfim, nós somos pecadores, você e eu, nós somos pecadores. E a verdade é o seguinte, todo ser humano é pecador. Uns pecam mais, outros pecam menos, mas todos nós somos pecadores. E diante dessa verdade, essa verdade bíblica, essa verdade que está diante dos nossos olhos, vem a pergunta: por que será que Deus protegeria uma humanidade tão pecaminosa, tão rebelde, tão transgressora? Claro, quando você vai para o versículo 2 de Apocalipse 7, você começa a entender. Aparece um outro anjo do nascente do sol, e esse anjo vem trazendo consigo o selo do Deus vivo. E esse anjo que traz o selo, ele sobe e ele clama aos 4, ele grita para os 4, ele diz assim: ei, você desse lado, e você também desse lado, e você desse lado, e você desse outro lado. Esse anjo clama aos 4 e diz assim: não solte os ventos ainda, porque eu preciso selar na fronte os servos do nosso Deus. Entendeu? Ou seja, Deus está segurando os ventos. E enquanto isso aparece um outro anjo com o selo de Deus para selar as pessoas na testa. Então Deus, ele protege a humanidade, ele segura os ventos para dar tempo para que mais pessoas sejam seladas com o selo de Deus. E aí vem a pergunta, quer dizer que se a pessoa não tem o selo de Deus, ela não pode ser salva? É isso mesmo. A pessoa que não tem o selo de Deus, logicamente, não poderá ser salva. Quer dizer, pastor Luiz, que somente falar eu aceito Jesus não é suficiente? Bom, vamos ver o que diz a Bíblia. Vamos para Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Esse é um verso muito importante, 7, 21. Está escrito assim, capítulo 7, exatamente, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ou seja, falar somente Senhor, Senhor, Jesus, Deus, Espírito Santo, amém, glória, aleluia, isso não é suficiente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor será salvo. É preciso fazer a vontade do Pai. E no fazer a vontade do Pai está incluso aí o selo de Deus. Mas vem uma pergunta, qual é o selo de Deus então? Onde está o selo de Deus? Em que parte da Bíblia está o selo? Eu quero esse selo, você também quer o selo? Quer ou não quer o selo? Vamos, internautas, ei,
Quer o selo de Deus ou não quer? Se você quer o selo de Deus, levanta a mão aí. Vai, levanta a mão. Ei, levanta a mão. Levantou? Então diga, repita comigo, diga, eu quero o selo de Deus. Amém? Parabéns. Bom, você quer o selo de Deus, eu também quero. Mas a gente para e pergunta, qual é o selo de Deus? Onde está esse selo? Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Isaías, capítulo 8, verso 16, e eu vou lhe mostrar onde está o selo de Deus. Isaías, capítulo 8, verso 16. Assim está escrito, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ouviu isso? Sela a lei, sela a lei, sela a lei. Ou seja, o selo de Deus está na lei de Deus. Na lei. E que lei é essa? É a lei dos 10 mandamentos. Ok? Quem escreveu os 10 mandamentos? Deus ou Moisés? De acordo com o Êxodo 31, verso 18, foi o próprio Deus quem escreveu os 10 mandamentos e o fez com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. E Deus escreveu os 10 mandamentos 2 vezes. E agora vem uma questão interessante. Você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Você aceita a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus? Meus parabéns, eu também creio, eu também aceito. Agora, quem escreveu a Bíblia? Foi Deus quem escreveu a Bíblia? Não, não foi Deus. Quem escreveu a Bíblia foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E claro, Deus dirigiu toda a escritura, toda a escrita desse sagrado livro. E nós sabemos que aqui está a palavra de Deus. Mas se você crê na Bíblia, que é a palavra de Deus, por que é que você não crê nos 10 mandamentos que foi o próprio Deus quem escreveu? Ou seja, a Bíblia toda foi inspirada por Deus, mas não foi Deus quem escreveu. Quem escreveu foi Isaías, Jeremias, João, Pedro, Tiago, ok? Eles escreveram a Bíblia. Mas os 10 mandamentos não foi Abraão, não foi Elias, não foi Isaac, nem Jacó, não foi Moisés, não foi nenhum profeta, nenhum patriarca. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus com o seu dedo em 2 tábuas de pedra. Sendo que na primeira ele escreveu 4 mandamentos e na outra escreveu 6. 4 e 6. Porque os 4 primeiros falam do nosso amor para com Deus e os 6 últimos do nosso amor para com o próximo. Então ficou claro a importância dos 10 mandamentos, a importância da lei de Deus. E o profeta Isaías falou para nós agora, no capítulo 8, verso 16, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Portanto, o selo de Deus está na lei de Deus. O selo de Deus está nos mandamentos de Deus. E como nós falamos com jovens na primeira parte do programa, naquela parte do debate, de acordo com Esther, capítulo 3, verso 12, um selo, para ser selo, tem que ter 3 características. Tem que ter o nome, o cargo e o território. Assim acontecia com os reis no passado, e assim também acontece quando se trata do selo de Deus. Ou seja, o selo de Deus precisa ter o nome de Deus, precisa ter a função de Deus e o território que Deus domina. E quando você lê os 10 mandamentos, você descobre que tem um mandamento dos 10 que preenche as 3 características. A propósito, você sabe quais são os 10 mandamentos? Já leu alguma vez a santa lei de Deus escrita pelo dedo de Deus? Sim? Parabéns. Não? Não tem problema, eu vou falar para você na Bíblia os 10 mandamentos. E se você quer conferir, claro, eu vou falar de memória, mas eu quero te mostrar aqui Êxodo capítulo 20, ok? Êxodo 20 é o capítulo onde estão os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. O primeiro mandamento é muito claro e diz assim, não terás outros deuses diante de mim. O segundo diz, não farás para ti imagens de esculturas e não te encurvarás diante delas. Eu estou falando de forma resumida, obviamente. Esse é o segundo mandamento. Agora para cá. O terceiro mandamento, que está no verso 7, diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento, que vai do verso 8 até o verso 11, diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E aí continua até o verso 11. O quarto mandamento fala do sábado, fala do 7º dia, fala para guardar o sábado, para santificar o sábado. Esse é o quarto mandamento. O quinto mandamento, que já foi escrito na segunda tábua, no verso 12, diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Esse é o quinto mandamento. O sexto está no verso 13, não matarás. O sétimo no verso 14, não adulterarás. O oitavo no verso 15, não furtarás. O nono no verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo e último no verso 17, que diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nada do próximo. Esses são os 10 mandamentos escritos por Deus. E um desses 10 mandamentos preenche as características de um selo, que é o nome, o cargo e o território de Deus. Quando você vai para o livro de Ezequiel, por exemplo, o profeta Ezequiel destaca claramente qual desses 10 mandamentos é o selo de Deus ou o sinal de Deus. A gente pode usar a palavra selo ou a palavra sinal, que nesse caso significam a mesma coisa. Então eu vou lhe mostrar agora no livro do profeta Ezequiel qual dos 10 mandamentos é o sinal de Deus, é o selo de Deus, é a marca de Deus. Qual dos 10 mandamentos é o sinal entre Deus e o seu povo? É o sinal, é o selo que identifica o povo de Deus. Veja o que diz Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20, verso 12. Está preparado? Vamos lá. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então aqui no verso 12, está dizendo que Deus deu o sábado para servir de sinal entre Deus e o seu povo. E para confirmar isso que está no verso 12, vamos ler o verso 20. Seria Ezequiel capítulo 20, versículo 20, que diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Está claro, não está? Você viu que o profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que o quarto mandamento, são 10, ok? O quarto mandamento que fala sobre o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Você viu? Está na Bíblia. Está aqui claramente. Eu pergunto, você crê na Bíblia? Hã? Ou você só crê no Novo Testamento e não crê no Antigo Testamento? Ou você só acredita no Antigo e não acredita no Novo? Você crê na Bíblia ou não crê na Bíblia? Hã? Vamos? Se você crê na Bíblia, você entendeu que o sinal entre Deus e o seu povo, que o selo de Deus é o sábado. O quarto mandamento. São 10, o quarto mandamento fala do sábado. Esse é o sinal, esse é o selo, essa é a marca de Deus. Amém? Você sabe que Deus fez o mundo em uma semana? Ele criou o mundo em uma semana. E no sexto dia, Deus fez Adão e Eva. Mas depois de fazer o homem na sexta-feira, Deus fez mais um dia, que é o sétimo dia. E o profeta Moisés, ao escrever sobre isso, ele faz com que no Novo Testamento, esse link do que Moisés escreveu, aparece no Novo Testamento. Quando você vai para Marcos 2, 27 e 28, sabe o que está escrito lá? Eu vou ler para você. Linkando com o que Moisés escreveu. Veja só o Novo Testamento no livro de Marcos. Porque tem gente que fala assim, pastor, mas eu quero ver no Novo. No Velho eu sei que tem, mas e no Novo? No Novo, no Novo. Tá bom, calma, eu vou te mostrar no Novo. Tá aqui. Marcos 2, 27 e 28. Tá aqui. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Você viu? O sábado foi feito por causa do homem. Claro, o sábado não foi feito para Deus descansar. O sábado foi feito para nós descansarmos. É um presente de Deus. Deus criou o sétimo dia para ser uma bênção para o homem, porque Deus sabe que após uma semana de trabalho, o homem precisa de um dia para descansar. E esse dia que Deus reservou é um dia especial e é chamado na Bíblia de sinal. É um sinal, é um selo entre Deus e o seu povo. Você ainda quer o selo de Deus? Claro que sim. Eu quero esse selo na minha vida. Por isso que a Bíblia fala que o selo de Deus é colocado na testa. Testa é símbolo de razão, de entendimento. Você precisa entender esse assunto para aceitar. Você não deve aceitar só porque alguém falou, você precisa aceitar porque está na Bíblia. E você precisa entender isso e com a razão aceitar e guardar no seu coração. Mas tem que entender pela razão. Por isso que o selo de Deus é colocado na testa. A testa é símbolo de razão, de entendimento. Amém? E você poderia perguntar, pastor Luiz, mas Jesus guardava o sábado? Claro que guardava o sábado.
Jesus guardava o sábado e a Bíblia fala disso muitas vezes. Eu vou mostrar um texto apenas no livro de Lucas para mostrar a você que Jesus guardava o sábado. Tá bem? Para você que de repente esteja aí questionando, será que guardava, não guardava e tal. Capítulo 4 de Lucas, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ouviu isso? Segundo o seu costume. Então Jesus tinha por costume ir aos sábados à sinagoga. Jesus tinha por costume guardar o sábado. A Bíblia diz, era o seu costume. Jesus guardava o sábado, era o seu costume. Aliás, Jesus era judeu. E então, meu amigo, se Jesus guardava o sábado, e se eu sigo a Jesus, eu devo guardar o sábado. Amém? Porque o sábado é o selo de Deus. É o sinal entre Deus e o seu povo. Louvado seja Deus por isso. E agora você pergunta, pastor, tá bom, o sábado é o selo de Deus. E a marca da besta, qual que é? Bom, vamos abrir a Bíblia então em Apocalipse 13. Veja só, aqui no Contagem Regressiva, nós estamos lidando com internautas. E internauta é gente inteligente, é gente que pensa rápido, é no clique, né? Não é assim? Clicou, já foi. E se é lento demais, a gente já muda o negócio. Nós queremos tudo rápido. Então a resposta também aqui é rápida, direta, objetiva, mas com respeito a você, que é uma ovelhinha querida de Jesus. Tá bem? Veja só, Apocalipse 13 fala de duas bestas, sabia, né? Do verso 1 até o verso 10, fala da primeira besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças, 10 chifres e tal. A segunda besta se levanta da terra e tem a aparência de cordeiro e fala como dragão. Agora, note só o que está escrito no capítulo 13, versículo 15 e versículo 16. Apocalipse 13, versos 15 e 16. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E aí vem o verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ok, então a marca da besta, ela pode ser colocada na mão direita ou na testa. Ao passo que o sinal, o selo de Deus, é colocado só na testa. O da besta pode ser na testa ou na mão direita. Lembre-se que testa simboliza razão, entendimento, inteligência. E mão simboliza labor, trabalho, atividades. Ok? Portanto, amigos, de acordo com a própria profecia, em Daniel 7, 25 e Daniel 8, 12, está escrito claramente o seguinte, que um dia Satanás levantaria um poder e esse poder mudaria a lei de Deus, ou tentaria mudar a lei de Deus. Você já leu isso? Daniel 7, 25, vou ler para você. Olha só, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ouviu? Os tempos e a lei. Ou seja, há uma profecia de que alguém mexeria na lei de Deus, alguém mudaria a lei de Deus. E se mudaria a lei de Deus, consequentemente iria mexer no selo de Deus. E quem é que mexeria na lei de Deus? É, obviamente, Satanás. E Satanás usaria um poder. E esse poder que Satanás usaria é o que a Bíblia chama de besta. A besta do Apocalipse. Que de besta não tem nada. Deu para você entender o que eu falei, né? Quando eu falei que de besta não tem nada, eu quero dizer o seguinte, esse movimento religioso e político, chamado de besta do Apocalipse, eles são muito inteligentes. A expressão besta é no sentido de que é uma linguagem apocalíptica que se refere a um animal e mostrando as garras de um poder, por isso é chamado de besta, que é um animal. Só que, na verdade, essa besta representa um poder político e religioso. E esse poder, no passado, perseguiu os cristãos. No passado, na Idade Média, perseguiu os cristãos, queimou Bíblias, matou pessoas e jogou a verdade de Deus por terra, como diz Daniel 8, 12 e Daniel 7, 25. E esse poder, chamado de besta no Apocalipse, é o poder que mexeria na lei de Deus, como profetizou Daniel. Ou seja, o que esse poder fez? Esse poder fez o seguinte, pegou o 4º mandamento, que fala para guardar o sábado, tirou esse mandamento e colocou o domingo no lugar. Deu para você entender? Ou seja, se você voltar um pouquinho na história,
você vai perceber que no dia 7 de março do ano 321, Constantino, imperador romano, ele faz um decreto, ele faz um edito, ele faz um documento, onde ele diz assim, que todos os moradores, os artífices, os juízes, as pessoas e tal, ele faz uma lista e diz assim, que descansem no venerável dia do sol. Quando esse decreto foi feito, 7 de março de 321, e ele fala dia venerável, dia do sol, era o primeiro dia da semana, porque dos 7 dias da semana, Deus colocou o nome só em um dia, que é o 7º dia, e o nome é sábado. Mas, quando Constantino fez esse decreto, esse documento, ele diz assim que as pessoas deveriam descansar no venerável dia do sol. E o venerável dia do sol, para as pessoas naquela época, era o primeiro dia da semana, que de acordo com a Bíblia chama primeiro dia da semana. E a partir daí começou um movimento para mudar o dia de guarda do sábado para o domingo, do 7º dia para o primeiro dia da semana. Tudo porque havia aí uma certa disputa e havia um certo conflito com os judeus. Porque os judeus sempre guardaram o sábado. Mas agora o movimento de Roma, o movimento do Império Romano, que trabalhou contra aí os judeus, eles começam esse trabalho para tentar colocar o próprio dia de descanso. E elegem o primeiro dia da semana. E colocam o nome nesse dia. E o nome que eles colocam é domingo. Sabe por quê? O primeiro dia da semana chama domingo. Sabe por quê? Quer saber ou não? Ok, vou te contar. O primeiro dia da semana se chama domingo, porque esse nome domingo significa dia do sol. Você pode ver isso em português, em inglês, em alemão, em qualquer outro idioma, domingo significa dia do sol. Era o dia dedicado ao sol. Consequentemente, os adoradores do sol, então tinha o primeiro dia da semana como o dia principal das suas adorações. E o que aconteceu é que colocaram o nome de domingo no primeiro dia da semana. E com o passar do tempo, a Igreja de Roma, então, assume definitivamente o que Constantino havia feito como um decreto. E a Igreja de Roma coloca essa mudança como um mandamento do catecismo. E você pega o catecismo romano, está lá o 3º mandamento assim, guardar domingos e festas. E aquilo que era um documento, um decreto, passa a ser agora um mandamento, cumprindo o que está em Daniel 7:25, mudando a lei de Deus, os tempos e a lei, mudando a verdade em mentira. Então o que acontece? Acontece que o que a Bíblia chama de selo de Deus e marca da besta são duas coisas opostas. Quando eu falo opostas, ou seja, é uma atitude do inimigo em mexer no selo de Deus e colocar a sua marca. É mais ou menos assim, imagina um cheque, sabe esse negócio de cheque? Hoje não se usa muito cheque, né? Mas você sabe o que é um cheque. Ok? A pessoa tem conta no banco, tem lá um talão de cheque, ela emite um valor, tipo R$1.000, e ela assina o cheque. É como se alguém fosse lá e falsificasse a sua assinatura. Entendeu? O selo de Deus é a assinatura de Deus. É o sábado, é a assinatura de Deus. É a marca entre Deus e o seu povo. Mas o inimigo trabalhou para tirar o selo de Deus e para divulgar por aí o seguinte, não, o sábado foi abolido, o sábado foi abolido, o sábado foi abolido, para tentar tirar o que é o selo de Deus e colocar uma outra marca no lugar. Só que essa outra marca, que é o domingo que eles colocaram no lugar do sábado, passou a ser a marca da rebeldia, a marca da transgressão, a marca da apostasia, passou a ser a marca de um movimento que se opôs a Deus, de um movimento que se coloca no lugar de Deus, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, 4 e 5. É forte isso, não é? Claro que é forte. Mas aqui nós estamos para estudar a Bíblia e estudamos com muito respeito a você, porque o que nós queremos é que você seja protegido, porque o inimigo quer destruir você, mas ele não tem poder. Ele já foi destruído na cruz pelo sangue de Jesus. Amém? É isso. Agora eu pergunto a você, são dois sinais, ou duas marcas, ou dois selos, o de Deus e o da besta. Qual você quer? O de Deus ou da besta? Veja, não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver com código de barras, tem a ver com obediência e desobediência. Tem a ver com os mandamentos de Deus e com a desobediência aos mandamentos de Deus. Você deseja receber o selo de Deus? Você quer abrir o coração para Jesus hoje e dizer o seguinte, Senhor Jesus, eu quero receber o teu selo, eu quero receber a tua marca, eu quero, Senhor, pertencer ao teu povo, eu quero realmente hoje fazer uma decisão sincera na minha vida? Você deseja tomar atitude e falar assim, vou guardar o sábado,
Você está disposto ou disposta a fazer essa decisão? Agora eu quero ver se você tem fé ou se você não tem fé. Agora eu quero ver se você realmente deseja fazer essa decisão ou se você não deseja. Porque eu tenho certeza que Jesus está voltando e vem para buscar você. Aqui nós temos, eu vou passar para cá um pouquinho, nós temos desse lado, aqui eu vou mostrar para você na nossa tela, no nosso computador, você tem aqui, ó, você aceita o selo de Deus em sua vida e deseja guardar o sábado? Se você aceita, clica aqui, ó, aceito, eu aceito. Aí você clicou aqui, eu aceito, então aqui tem nome, e-mail e telefone. Você preenche, por favor, esses dados e aqui embaixo tem 3 opções. Eu quero que orem por mim, eu gostaria de ser batizado e eu quero fazer um estudo bíblico. O que é que você acha? Eu acho isso extraordinário. Se eu fosse você, eu marcaria os 3. Não sei se dá para marcar os 3, espero que dê. Mas se eu fosse você, eu marcaria os 3. Aqui, ó, você pode fazer isso, ó, colocar o nome, colocar o e-mail, colocar o telefone, o meu e-mail aqui, você pode aí colocar qualquer coisa que você quiser, aqui o telefone e aqui você coloca a sua decisão. Não sei se dá para marcar os 3, dá? Aí, ótimo, marca os 3 e tá tudo certo. Você garante a sua decisão, tá bom? Agora, você pode mandar pra gente um Twitter. Manda um Twitter, começa a twittar. E a frase que você vai usar como hashtag é o seguinte: vou guardar o sábado, ok? É só isso, vou guardar o sábado. E eu tenho certeza absoluta que você vai receber o selo de Deus na sua vida. Amém? Vamos fazer o seguinte, enquanto você tuita, enquanto você preenche aqui pra gente, enquanto você confirma a sua atitude, a sua decisão, eu quero chamar o Oséias para cantar uma música e logo depois eu falo mais alguns segundos com você. Oséias Reis. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo irá passar e eterno só é Deus. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho certeza de que não vou perecer. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir.
leva para o céu. Vamos subir, já posso ver o lar que me espera, já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora, me leva para o céu. Vamos subir. Que maravilha! Deus seja louvado. Obrigado ao Oséias por essa mensagem especial. E parabéns a você por sua decisão. Sabe, nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos. Aliás, o meu tema de hoje não foi esse. Nós guardamos os mandamentos por estarmos salvos. Ninguém deve guardar o sábado para ser salvo. A gente guarda o sábado porque fomos salvos em Jesus. Deus deu a lei para o povo de Israel depois que saíram da escravidão egípcia. Primeiro, nós somos salvos em Jesus, salvos para obedecer. Deu para você entender? Hoje o tema foi para te mostrar que existe o selo de Deus e a marca da besta. E nós precisamos nos posicionar, porque quando Jesus voltar, haverá aqui na terra dois grupos. O grupo da direita e o da esquerda. Os que têm a marca de Deus, o selo de Deus, e os que têm a marca da besta. Uma frase que um amigo me passou diz assim, ó: Deus perdoa o seu passado, abençoa o seu presente e garante o seu futuro. Deus te abençoe grandemente. Meu amigo André Leite, minha amiga Ana e meu amigo pastor Areli. Isso aí, a gente tem aqui no site, olha só, tá passando o senhor aqui, olha eu aqui na tela, pastor, olha só. A gente teve pessoal que aceitou o chamado, aceitou o apelo, e agora a gente vai ter muitas perguntas, porque eu estava acompanhando, enquanto o senhor estava falando, pastor, o chat, o Twitter, estava pegando fogo, porque o pessoal estava com muitas dúvidas. Opa, meu ponto está saindo aqui. O tema é polêmico, né, André? O tema é polêmico. A gente tem, por exemplo, gente... É polêmico, mas você viu que é bíblico, né? É claro, bíblico. claro. Nós não estamos criando assim nada da nossa cabeça. Exatamente. Tudo Exatamente. baseado na Olha Bíblia. assim, a gente tem aqui na tela, você está assistindo a gente, você ainda está aqui, ó, você aceita o selo de Deus em sua vida e deseja guardar o sábado, clica aqui, ó, eu aceito. Você ainda não fez isso? Clica aí, coloca o seu nome, o seu e-mail, o telefone. E a sua decisão lá embaixo. Exatamente, a sua decisão, olha, quero que orem por mim, quero me batizar, quero fazer um estudo bíblico e enviar. E você também pode usar a hashtag contagem regressiva ou a hashtag do dia. Qual é mesmo, pastor? Vou guardar o sábado. Vou guardar o sábado. É essa hashtag que você usa, vou guardar o sábado, para garantir a sua decisão, para deixar pública na internet a sua decisão. Ana Lima? É isso mesmo, André. Daqui a pouco a gente tem mais perguntas. Se você ainda tem dúvida, manda aí pra gente. Aproveita. É verdade. Eu só falar um negocinho, como eu falei que a coisa estava pegando fogo no chat, no Twitter, a gente tem gente mandando aqui. Eu vi até um rapaz aqui que ele tá bem interessado, é o Cláudio Donizete Grilo. Cláudio, tua pergunta tá aqui, a gente vai falar a tua pergunta. Segura aí. Segura que a tua pergunta tá pronta aqui. O pessoal tá perguntando por que a tecla adventista só tem a tecla do sábado, o piano adventista. Pastor, estão perguntando aqui, mais ou menos por aí. Estão falando, e se a lei não foi abolida? Tem outras... Alguma coisa assim, né, André? Isso aí. Antes Pastor? de você passar para o pastor Areli, e você complementou um pouquinho mais a questão do apelo ali, eu queria fazer uma oração, Sim. Primeiramente, pelas pessoas que tomaram a decisão. Claro. Não sei se você tem aí alguns nomes que já chegaram. A gente tem E a gente queria fazer uma oração vários por essas nomes pessoas. aqui. Se você tiver, me passa aqui, só me mostra onde está, para eu citar alguns nomes, ou quem sabe você mesmo, André, pode citar? Olha, a gente tem Vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui. A gente tem alguns nomes aqui, a Marley perguntou. A Marley. A gente tem a Marley Gonçalves, Ângela Baldasso, Cláudio Donizete Grilo, que eu acabei de falar, William Pereira da Silva, Virgílio Bahia. São pessoas que estão acompanhando a gente, estão com dúvidas. Alguns já aceitaram o apelo, mas outros ainda querem aceitar, Querem mas saber mais. então assim, querem saber mais. Então nós queremos orar por essas e por todas as outras pessoas. É isso aí. Tá bem? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, aonde você estiver agora, curva a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo tema de hoje. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor segura os ventos. O Senhor protege a humanidade para que as pessoas sejam seladas com o teu selo.
Ajude para que cada internauta, cada jovem, cada pessoa que está conosco agora possa receber de verdade o teu selo e esteja devidamente preparado para a volta de Jesus e para a vida eterna. Eu entrego cada internauta nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor. Mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu. Quando você se entregar, Cristo vai te amparar. Quando você voltar, então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão. Naquela sincera oração, Cristo disse: vai, não te preocupes, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou, voltou, voltou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. Erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir